Começa agora mais um Ciência em Pauta. No programa de hoje estamos aqui com a professora doutora Lígia Barros de Freitas, do curso de Direito. Olá, Lígia, muito obrigada por aceitar participar do programa. Tudo bem, Ana? Eu que agradeço a oportunidade por vir aqui e apresentar um pouco da minha pesquisa. Lígia é formada em Ciências Econômicas pela Unesp de Araraquara e em Direito pela Universidade de Araraquara. Tem mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Ciência Política, ambos pela Universidade Federal de São Carlos. Durante o doutorado, Lígia fez sanduíche na Sciences Po, em Paris, na França. Atualmente, Lígia é professora no curso de Direito da UENG Frutal, na disciplina de Direito do Trabalho. Lígia, você poderia apresentar para a gente um pouco sobre suas linhas de pesquisa, por que você escolheu o Direito do Trabalho para dar disciplina? Sim, eu atualmente tenho trabalhado com o Ministério Público do Trabalho, analisado qual é o papel do Ministério Público no trabalho, principalmente nas ações em relação à saúde do trabalhador. Mas isso vem de uma trajetória já consolidada de pesquisa na área de direito do trabalho e de relações do trabalho. Então, acho que a gente precisa retomar lá um pouco a época do mestrado, que foi minha primeira pesquisa na área, onde eu pesquisei sobre como o direito do trabalho ele se altera na Assembleia Nacional Constituinte, que veio dar origem à nossa Constituição de 88. E a pesquisa de doutorado, dando sequência, eu estendi um pouco mais esse período até a reforma do Poder Judiciário, que veio com a emenda 45 de 2004, e nisso eu fiz um apanhado de como então os ministros do Tribunal Superior do Trabalho se envolvem politicamente na alteração da legislação do trabalho, seja ela infraconstitucional ou mesmo da Constituição de 88 e depois da emenda constitucional que foi da reforma do Poder Judiciário. E com isso, os temas que permeiam relações do trabalho sempre estiveram presentes na minha pesquisa, Então, já fiz pesquisa sobre como as instituições do trabalho regulamentam essa relação, mas também algumas outras pesquisas pontuais sobre alguns direitos específicos do trabalhador. Essa última pesquisa, o interesse é na instituição, que é do Ministério Público do Trabalho, mas também voltada a um direito, a um ramo específico do direito do trabalho, que é a saúde do trabalhador. E conta um pouco como foi a sua vinda aqui para a UENG, em que ano que você ingressou aqui, de que maneira? Acho que é um projeto, Nós que seguimos a vida acadêmica, é um projeto estar numa universidade pública, gratuita e de qualidade. E assim foi a minha trajetória. Eu fiz o mestrado e o doutorado, vim também da universidade pública, a graduação, e mestrado e doutorado almejando um dia retribuir ao Estado brasileiro, Estado de uma forma mais lata, os investimentos que eu tive com relação ao estudo. Então, desde a graduação ao mestrado, ao doutorado, tive bolsa no doutorado, mesmo você mencionou meu sanduíche também foi financiado pela CAPES, e esse era um sonho pessoal, de realização pessoal, me tornar professora de uma pública, e também com essa intenção de retribuir à sociedade o investimento que o Estado teve, com as minhas pesquisas, com a minha trajetória acadêmica. E nisso surgiu o concurso da UENG, me interessei bastante, era exatamente a minha área de atuação e deu certo, e foi quando eu tomei posse em 2017. Então já estou aqui há 1 ano e meio na Universidade do Estado de Minas Gerais. E além de ministrar as aulas no curso de graduação, você também é membro permanente do corpo docente de um mestrado aqui na universidade. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, a Universidade do Estado de Minas é uma universidade em expansão, embora com todas as dificuldades em nível estadual e nacional, que a educação vem enfrentando, mas nós tivemos uma grande vitória, uma grande conquista, que foi a vinda do Profenit
para a UENG Frutal, é um ponto focal. Profenit é uma rede da CAPES, é uma mestrado em rede, e o Frutal conseguiu trazer, né, esse ponto focal para cá. É um mestrado profissional, ele terá o seu processo seletivo agora, né, nesse semestre, para o início de 2020, efetivamente inicia-se em 2020. Então, estamos bem entusiasmados com a vinda desses novos alunos que prestarão esse processo seletivo, e é um mestrado que condiz com as novas exigências da CAPES e mesmo, de modo geral, de agência de fomento de pesquisa, que é voltado para tecnologia e inovação. E qual o perfil do público esperado no mestrado? Olha, o perfil que nós aguardamos é um perfil amplo. Embora o Profenit esteja na área de administração pública, dado o seu caráter interdisciplinar, principalmente envolvendo tecnologia e inovação, esperamos um público em diversas áreas do conhecimento. Você poderia fazer uma apresentação sobre suas pesquisas desenvolvidas aqui na UENG? Sim. O ano passado eu tive 2 bolsistas com 2 pesquisas diferentes, financiada pela PAPQ. Uma delas era sobre a judicialização do direito à educação. Eu já tinha desenvolvido essa pesquisa no estado de São Paulo e propus e consegui essa bolsa e desenvolvi o projeto com relação ao estado de Minas. Então, entender um pouco como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vinha julgando as ações referentes a direito à educação. Então, a maior parte dessas ações refere-se a direito à vaga na creche, né? Então, foi essa a pesquisa desenvolvida, uma delas. A outra, que esse ano eu estou dando continuidade, é uma pesquisa sobre o Ministério Público do Trabalho, que é em relação à saúde do trabalhador, a sua atuação judicial. Então, como o Ministério Público do Trabalho ingressa com as ações civis públicas em defesa da saúde do trabalhador numa região muito específica, que é a região do Triângulo Mineiro. Então, a gente tem uma Procuradoria do Trabalho que é responsável por essa área, que é a Procuradoria Regional do Trabalho de Uberlândia. Então, é exatamente com relação a essa Procuradoria que me preocupa a atuação, que é o objeto de estudo dessa pesquisa. Esse ano, também tive outros 2 projetos aprovados, mas infelizmente com os cortes de bolsa ficaram prejudicados, embora um deles eu tenho dado continuidade. O que eu estou dando continuidade é exatamente essa pesquisa que iniciou-se ano passado, que era da atuação do Ministério Público. Entretanto, agora a minha questão é analisar a atuação extrajudicial desse Ministério Público em defesa do direito à saúde do trabalhador do Triângulo Mineiro. Então, analisar os termos de ajuste de conduta. A outra pesquisa, que também obteve bolsa, entretanto ela não foi implementada, e foi uma bolsa da FAPEMIG, era uma pesquisa que dava continuidade à minha pesquisa de doutorado. Então, na pesquisa de doutorado, que eu falei brevemente, uma das questões era a análise de uma revista oficial do Tribunal Superior do Trabalho, entender, então, como a pauta política e jurídica, né, ela se altera durante o tempo, ou seja, de 2004, onde eu parei minha pesquisa, até o presente momento, através essas conclusões através da análise da revista do Tribunal Superior do Trabalho. É uma pesquisa que infelizmente foi um projeto que infelizmente foi aprovado, mas não foi implementado, então houve um prejuízo no momento para dar continuidade a essa pesquisa, porque realmente eu necessitaria de um aluno bolsista para me auxiliar na análise desse material, que é um material extenso. Muito obrigada, professora. Vamos encerrar por aqui o primeiro bloco e logo voltaremos com o segundo bloco para aprofundar sobre o projeto exercido pela professora, a atuação extrajudicial do Ministério Público do Trabalho na efetivação do direito à saúde do trabalhador no Triângulo Mineiro.
voltamos para o segundo bloco do Ciência em Pauta. Estamos aqui com a professora Lígia, do curso de Direito da UENG Frutal, e vamos pedir nesse segundo bloco para ela explicar um pouco sobre o projeto, a atuação extrajudicial do Ministério Público do Trabalho na efetivação do direito à saúde do trabalhador no Triângulo Mineiro. Professora, teria como você explicar um pouco sobre os objetivos do projeto para a população entender um pouco sobre como funciona? Sim. Ana, esse projeto, como eu já tinha dito antes, ele é continuidade de um projeto do ano passado. O do ano passado, eu vou explicar um pouquinho do ano passado e aí eu adentro a este projeto o mais atual. O ano passado, a nossa preocupação era entender, então, depois que houvesse uma lesão, né, ao direito do trabalhador, como que o Ministério Público do Trabalho estava agindo. Então, esse projeto, né, teve a finalidade de olhar as ações civis públicas. Então, num apanhado de 143 ações, nós definimos que 6 eram especificamente da região do Triângulo Mineiro, porque 143 ações que o Ministério Público do Trabalho ingressou, que era referente a todos os assuntos. Então, nós afunilamos e chegamos a 6, que era especificamente do direito do trabalhador. E percebemos com aquela pesquisa que são os direitos mais básicos que o Ministério Público do Trabalho tem tem exigido nessas ações civis públicas, ou seja, é uma sociedade que ainda desrespeita os direitos mais básicos do trabalhador referente ao direito à saúde. Então, esse Ministério Público do Trabalho pedia danos morais, né, em todas essas ações, por falta de utilização do equipamento de proteção individual, EPI, né, por excesso de horas extras. Então, nós estamos falando de uma sociedade que desrespeita, né, no direito coletivo do trabalho, os direitos mais básicos, né? Isso demonstra o desacerto, por exemplo, da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista deu margem a negociar, por exemplo, insalubridade, grau de insalubridade. Nós não temos uma sociedade em que há o respeito pelo direito do trabalhador de forma a permitir que alguns outros direitos sejam negociáveis, né, como esse que é o direito ao grau, enfim, ao recebimento do adicional de periculosidade, insalubridade, e hoje o de insalubridade, infelizmente, pode ser negociado em negociação coletiva. Então, a pesquisa vem nesse sentido, né, de demonstrar, primeiramente, a atuação do Ministério Público do Trabalho, que tem sido muito proativo. O Ministério Público, de forma geral, não específico do trabalho, que o Ministério Público do Trabalho, ele faz parte do Ministério Público Federal. O Ministério Público é um órgão atuante, já tem inúmeras pesquisas que falam que o Ministério Público não substitui a sociedade, e sim age em conjunto com a sociedade em defesa dos direitos, principalmente os direitos constitucionalizados, que estão na nossa Constituição. Referente ao Ministério Público do Trabalho, que é esse ministério que atua especificamente na área do trabalho, nós temos poucas pesquisas. Agora que a academia tem voltado o interesse para essa instituição. Então, a pesquisa, ela se concretiza com essa finalidade de analisar uma instituição importante na área do trabalho, que até então era pouca analisada, e de uma outra forma também analisar, né, os direitos que esse trabalhador tem sido protelado, tem sido desrespeitado pela sociedade e mais especificamente na relação de trabalho pela outra parte, que é o empregador. E de que forma que o projeto vem sendo implementado? Quais são as metodologias? Na verdade, eu falei um pouco do projeto do ano passado e agora adentro, então, ao projeto desse ano. Então, como o ano passado a preocupação maior era a atuação extrajudicial, a gente também tem uma atuação do Ministério Público do Trabalho com relação à atuação extrajudicial, ou seja, antes de entrar em juízo, né, o que o Ministério Público do Trabalho pode fazer para conscientizar, né, esse empregador a
a fornecer EPI, por exemplo, que é o equipamento de proteção individual, a não cobrar em excesso hora extras, né? Ou seja, não exigir que o empregado faça em excesso hora extras. E para isso, né, nós temos alguns procedimentos, que é o inquérito, por exemplo, civil. O Ministério Público do Trabalho começa um inquérito e esse inquérito ou ele vai ser arquivado se nada for constatado, ou pode ser constatado que realmente há uma irregularidade e o Ministério Público do Trabalho faz um termo de ajuste de conduta, que nada mais é do que um acordo com a outra parte, para que esse direito que está sendo burlado ou não está sendo respeitado comece a ser. Então, o empregador que faz muita hora extra, manda o empregado fazer muita hora extra, que ele cesse essa atividade. Ou um empregador que não fornece EPI, ou um empregador que não está atento a danos, assédios, né, dentro da relação de emprego, de emprego, seja ela o assédio moral ou assédio sexual, que comece a ficar atento. Então, são medidas para prevenir que essa ação continue, que esse desrespeito continue, que não precisa, né, acionar o judiciário para que essa resolução de conflito aconteça. Então, esse conflito ele é solucionado anteriormente ao ingresso de uma possível ação. Então, essa atual pesquisa, nós constatamos que o Ministério Público do Trabalho, do período de 2003 até o presente, já firmou, nessa área, né, que é do Triângulo Mineiro, já firmou 391 termos de ajuste de conduta. Então, o próximo passo é exatamente analisar esses termos de ajuste de conduta para saber qual é o teor desse termo, quais são os direitos que estão sendo desrespeitados e quais os direitos em que o empregador está disposto a negociar com o Ministério Público do Trabalho e realmente fazer cumprir. Uma observação que eu acho que é importante é mencionar que esse projeto consta, né, para constar, na verdade, com a bolsa do CNPq. Entretanto, com os últimos cortes na pesquisa, ela não vai ser implementada. Entretanto, a aluna Lara Ávila, que já era a bolsista pré-selecionada, se dispôs a, mesmo assim, continuar a pesquisa, dado a importância dessa pesquisa e dado o próprio interesse acadêmico da aluna. Eu tenho que fazer um agradecimento em público a ela por entender esse momento e por fato de continuar essa pesquisa. Então, a ela caberá, nesse momento, analisar esses termos de ajuste de conduta, nós duas juntas, logicamente, mas ela já está começando a baixar esses TACs. E hoje a gente tem uma facilidade, porque nós temos esses termos de ajuste de condutas no site do Ministério Público do Trabalho. Então, nós já começamos a realizar essa parte da pesquisa, que aí já adentra um pouco a questão da metodologia, né, da pesquisa. Qual é o método que nós vamos utilizar? É esse método empírico mesmo de analisar os termos de ajuste de conduta. Fala um pouco sobre a relevância social do projeto. Olha, a relevância social, primeiramente, é por analisar o Ministério Público do Trabalho, uma instituição própria das relações de trabalho que ganhou uma atuação muito grande após a Constituição de 88 e tem fazido cumprir as suas atribuições dadas pela Constituição de 88. Essa é uma. Outra é porque a gente vai ter especificamente sobre saúde do trabalhador, né, o mapeamento de como anda na região do Triângulo Mineiro essas ações ou essas infrações que nem chega à ação, mas tem um termo de ajuste de conduta com relação a esses trabalhadores, a esse direito referente à saúde do trabalhador. O terceiro ponto tem a ver com a importância que o Ministério Público do Trabalho tem adquirido na sociedade, principalmente entre os pesquisadores. Eu estive semana passada num congresso
da Associação Nacional de Estudos de Relação do Trabalho, e lá percebi que outros pares também têm feito pesquisa sobre o Ministério Público do Trabalho, cada qual na sua região. Eu, no Triângulo Mineiro, encontrei pesquisador que, uma pesquisa próxima, não exatamente igual, mas que também vai dar para perceber a amplitude que o Ministério Público do Trabalho tem na região desse pesquisador, que é numa região específica do estado da Bahia. Então, a ciência ela anda e evolui, né, de forma com que as pesquisas começam também ter congruência, né? Eu pesquisando aqui no Triângulo Mineiro, esse pesquisador lá na Bahia, e assim a gente consegue fazer um mapeamento, ainda que parcial, dessa atuação do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada pelas informações, professora. A gente vai sair para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, voltamos para o terceiro e último bloco do Ciência em Pauta. Professora, para dar continuidade e finalizar aqui a entrevista, em que medida que a gente pode relacionar o seu projeto com a reforma trabalhista? Ana, o projeto, como ele vem até a atualidade, né, no momento que nós analisamos os termos de ajuste de conduta e mesmo, né, o projeto do ano passado, que foi da Ação Civil Pública, nós vamos conseguir perceber se houve uma modificação no teor dos direitos exigidos na ação civil pública. É um projeto do ano passado da ação civil pública, que eu esqueci de mencionar, que eu ainda continuo, tá? Porque como ela tinha data final 2018, eu tenho interesse de continuá-la até 2019. Exatamente para perceber, nesses quase 2 anos pós-reforma trabalhista, se houve uma alteração dos pedidos do Ministério Público do Trabalho, né? Ou seja, com relação aos danos morais que esses empregadores têm cometido, principalmente algum outro com relação a desrespeito ao direito do trabalho, né? Então, se houve uma modificação. E com relação ao termo de ajuste de conduta, que é o projeto mais atual, vai também ser possível averiguar se há uma modificação do teor desse ajuste de conduta, né, desse termo de ajuste de conduta, desse acordo que o Ministério Público faz com o empregador pós-reforma trabalhista. É importante esse momento e essa pesquisa exatamente porque a reforma trabalhista foi uma reforma que trouxe retrocessos para a área das relações do trabalho. Então, hoje nós podemos, como já mencionado, negociar grau de insalubridade, assim como foram retirados alguns direitos. Na nossa região aqui do Triângulo Mineiro, um direito que foi subtraído, por exemplo, foi a hora itinere do trabalhador rural. Então, é importante perceber como essas mudanças da reforma, esses retrocessos sociais, podem impactar, né, na atuação do Ministério Público do Trabalho. Porque o Ministério Público do Trabalho, ele pode, e tudo está levando a crer que sim, pela nossa pesquisa, a ser um agente de resistência a essa mudança. Ou seja, que essa mudança legislativa já ocorreu, mas que não seja tão ampla, a ponto de que as instituições que trabalham, né, se relacionam com a área do trabalho, possam resistir e pressionar, por exemplo, o judiciário a um entendimento mais restritivo dessa reforma, para que esse retrocesso não seja total. E esse entendimento mais restritivo é baseado principalmente nos princípios constitucionais e nos princípios próprios do direito do trabalho, de proteção ao trabalhador. Teria mais alguma informação que não foi tratada durante a entrevista que você gostaria de passar para o público? Eu creio que finalizo, né, concluindo, fazendo uma síntese da importância da pesquisa para a vida acadêmica. Nós estamos vivendo um período muito difícil de retrocesso com relação a financiamento de pesquisa, né? Então, eu acho que finalizo falando da importância da pesquisa para o desenvolvimento do país,
para os alunos, uma geração que está se formando e que tem, né, toda a competência para continuar nossa trajetória de pesquisa, de vida acadêmica, e também, né, especificamente com relação à minha pesquisa, a importância com relação às relações do trabalho, a atuação do Ministério Público do Trabalho, principalmente nesse contexto de retrocesso social, dada a reforma trabalhista. Lígia, voltando um pouco sobre a sua área, que é o direito do trabalho, caso um trabalhador ele se sinta lesado em relação à saúde dentro da sua área de trabalho, quais são as ferramentas que ele pode procurar? Ana, um trabalhador que se sinta lesado com relação ao seu direito, e especificamente direito à saúde, ele pode procurar 3 instituições. Uma delas é o Ministério Público do Trabalho, como eu já mencionei com relação às minhas pesquisas, né? O Ministério Público do Trabalho, uma vez acionado, ele vai investigar, apurar quais os direitos esse trabalhador tem deixado de receber ou tem sido lesado, e, se for o caso, há uma propositura de um inquérito, e esse inquérito pode acabar ocasionando um acordo com esse empregador, ou mesmo, não havendo essa possibilidade de resolução extrajudicial, uma ação. O Ministério Público do Trabalho ingressa com uma ação, principalmente pensando em direito coletivo, direito da coletividade desse trabalhador, do ambiente em que ele está inserido. Ele também pode procurar o sindicato. O sindicato da categoria também está atento a essas questões, então também é uma outra saída. E uma terceira via é o Ministério do Trabalho. Os fiscais do trabalho também desenvolvem essa atividade de regulação das relações do trabalho e estão sempre muito atentos a essas queixas, a essas denúncias que chegam até ao Ministério do Trabalho para apuração. Encerramos assim mais um Ciência em Pauta. Acesse nossos outros vídeos no canal do YouTube e até a próxima!